Mateus, capítulo 6, versos 19 a 24. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. São os olhos, lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meus irmãos, nessas últimas semanas, esses últimos meses, o mundo inteiro foi surpreendido com a crise financeira, mas também econômica, que abalou não apenas os mercados financeiros, mas a economia real e que se alastra e se aprofunda. E, na realidade, ninguém sabe até onde essa crise que o mundo experimenta vai chegar. E como todos nós sabemos, grandes instituições financeiras, grandes bancos, grandes empresas estão falindo de uma maneira absolutamente surpreendente ou estão correndo grave risco de falir. E assim muitas riquezas aparentemente estáveis e seguras estão simplesmente desaparecendo, estão se evaporando na realidade de um dia para o outro. Pessoas que acumularam fortunas, enormes riquezas, e que pensavam estar seguras e que podiam descansar nelas durante toda a sua vida, de uma hora para outra simplesmente viram tudo que haviam acumulado e aquilo que eles tinham conseguido ao longo dos anos simplesmente desaparecer. Essa não é a realidade, certamente, de maioria de nós, mas isso tem acontecido, está acontecendo e provavelmente vai acontecer ainda mais. E essa passagem, meus irmãos, que temos diante de nós, preciosa, tanto desde o verso 19 até o versículo 24, trata exatamente de como o crente deve se relacionar com a riqueza e aonde ele deve depositar as suas riquezas. Quais devem ser os seus investimentos seguros e não investimentos tão passageiros, tão corruptíveis e tão instáveis e inseguros como as riquezas deste mundo. O contexto desse capítulo 16 inteiro é bem conhecido dos irmãos. Estivemos por várias semanas considerando juntos a primeira porção, primeira seção desse capítulo 6, que vai do versículo 1, que o presbítero Zoinho leu há pouco, até o versículo 18. Nessa seção, o Senhor Jesus como que escancara para nós a falsa piedade, aquela que tem em vista não agradar a Deus, mas que tem em vistas a exaltação própria diante dos homens, diante dos outros. Durante essas semanas,
Vimos como o Senhor Jesus ilustra a sua advertência no versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. E aqui, por vários domingos, tivemos passo a passo, refletindo e considerando as ilustrações que o Senhor Jesus nos dá desse princípio, dessa admoestação, tanto com relação às esmolas, à assistência aos necessitados, como com relação às orações, às nossas orações, como também com relação à prática do jejum. Esses três elementos eram fundamentais e essenciais na piedade judaica e também na piedade cristã. Já a seção que agora nós começamos a considerar e que se estende do versículo 9 até o final desse capítulo de número 6, o versículo de número 34 desse capítulo 6, aborda outra sorte de perigos. O perigo das riquezas, ou o perigo do mundo, ou o perigo de como nós nos relacionamos com os bens materiais, com as coisas que nós vemos, com este mundo, com as riquezas deste mundo. Se na primeira parte o Senhor Jesus esteve aqui nos ensinando acerca da genuína piedade, a piedade do cidadão do reino, aqui, positivamente falando, ele nos ensina como nós corretamente devemos nos relacionar com as riquezas, com o mundo. E dentre os dois grandes perigos que nós mesmos, como crentes, corremos com relação a essa questão, por um lado, o amor às riquezas, é disso que o Senhor Jesus trata nos versículos que nós acabamos de ler, ou, por outro lado, a ansiosidade excessiva, a preocupação excessiva pela vida. E, se Deus permitir, estaremos considerando, no domingo que vem, a porção que se estende do versículo 25 até o verso de número 34. Portanto, meus irmãos, todos nós estamos neste mundo, todos nós temos as nossas riquezas, onde está colocado o nosso coração, e aqui Jesus está nos ensinando, a nós, seus discípulos, cidadãos do reino, sobre como nos relacionar com as riquezas, sendo nós admoestados a não amar as riquezas deste mundo, e nem tampouco vivermos de maneira ansiosa, como aqueles que não têm Deus, que não reconhecem que Ele é soberano sobre os céus, sobre a terra, sobre a nossa vida, e cuida de nós muito melhor do que cuida, inclusive, dos lírios do campo, dos passarinhos do céu. Então, meus irmãos, vamos considerar essa primeira parte da abordagem do Senhor Jesus, do ensino de Jesus, acerca da relação do crente com o mundo, com esse mundo visível. E vamos fazer isso especialmente considerando os perigos dos tesouros terrenos. Jesus, nessa passagem que lemos, ele nos adverte exatamente acerca disso, os perigos que os tesouros terrenos representam para o crente. E na maneira como Jesus trata desse assunto, nesses versículos que lemos, repito, o verso 19 até o versículo 24, nós encontramos, primeiro, uma dupla exortação, que vamos já considerar, primeiro negativa e depois positiva. E depois, pelo menos quatro razões que o Senhor Jesus nos oferece para nós não depositarmos
os nossos tesouros sobre essa terra, sobre esse mundo, mas sim ajuntarmos para nós outros tesouros nos céus. Então vamos considerar primeiramente, meus irmãos, por favor, mantenham a Bíblia aberta, e vamos considerar primeiro a admoestação do Senhor Jesus. Versículos 19, na primeira parte do verso 19, e na segunda parte do versículo, na primeira parte do versículo 20. Primeiro, a admoestação em forma negativa, isto é, o que Jesus condena nessa nossa relação com o mundo. Quando ele declara: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Este é o aspecto negativo, a porção negativa da admoestação de Jesus, isto é, aquilo que ele condena na relação dos seus discípulos com esse mundo e com as riquezas. Quando Jesus nos admoesta, dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, ele se refere não necessariamente ou somente a tesouros financeiros, a dinheiro, a ouro, a dólar, ou a qualquer coisa, ações e coisas dessa natureza. Porque o ensino bíblico, de um modo geral, é claro que não há nada de necessariamente errado com a riqueza. Não há nada de necessariamente errado com a abundância de bens materiais. Há exemplos bíblicos de homens tementes a Deus, que pela misericórdia e graça de Deus alcançaram muitos bens, riquezas mesmo, desse mundo, e não há registro bíblico de que eles tenham feito nada de errado, como Abraão, como José, como Davi, enfim, vários servos de Deus alcançaram posses financeiras, riquezas mesmo, bens materiais, e não há nada de necessariamente errado com isso. Na realidade, há várias passagens bíblicas que recomendam que nós devemos ser prudentes, como por exemplo aprendemos em Provérbios no capítulo 6, com as formigas, a armazenar para o futuro, para não acontecer que nos momentos de dificuldade, ou de carestia, ou de maior necessidade, nós venhamos a ter necessidade porque não fomos prudentes como as serpentes e na cega não ajuntamos o nosso mantimento, de tal forma que nos sobrevém a pobreza como ladrão e a necessidade como homem armado. Há uma passagem interessante, eu vou fazer referência a ela novamente logo mais, no capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo 17, vejam só o finalzinho desse versículo, eu vou ler o verso todo. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Deus nos proporciona ricamente tudo para o nosso aprazimento, para o nosso gozo, para o nosso desfrute, para desfrutarmos daquilo que Deus nos dá. Enfim, meus irmãos, parece absolutamente claro, a partir do ensino bíblico geral, que não há mal algum em si em possuir abundância de bens materiais. Por outro lado, muitos que não têm riqueza nesse mundo, que podem ser descritos como pobres até, na realidade amam a riqueza. E conduzem a sua vida de tal maneira para alcançar a riqueza. E aquilo que mais eles anelam, mais desejam ter,
é exatamente abundância de bens e riquezas materiais. Por outro lado, também, meus irmãos, nosso tesouro terreno pode estar não apenas na riqueza material, financeira, no dinheiro, nas ações, no dólar, ou nos bens materiais que o dinheiro pode comprar. Pode estar também no trabalho, pode estar também na posição social, nos estudos, nos prazeres. Para muitas pessoas, o dinheiro em si, os bens em si, não são tão atraentes, mas a sua riqueza, o seu coração, seus interesses, seu prazer, aquilo que eles buscam mais, é exatamente a cultura, ou a formação acadêmica, o conhecimento, ou apenas o prazer, ou, como mencionei há pouco, o próprio trabalho. Para muitos o trabalho é a riqueza, só pensam nisso. Ou a posição social, enfim, irmãos, há várias coisas neste mundo que não necessariamente riqueza financeira, que podem se constituir a nossa riqueza, aonde está o nosso interesse e o nosso prazer. O problema, portanto, meus irmãos, para a qual essa demonstração de Jesus chama a nossa atenção e ele nos exorta, não está na riqueza em si, mas está na nossa atitude para com as riquezas, para com o dinheiro, para com os bens materiais, para com qualquer outra coisa de âmbito material. Assim como o problema não está no estudo, o problema não está no lazer, o problema não reside na posição social que qualquer um de nós venha a alcançar, ou no trabalho, mas na nossa atitude para com essas coisas. É isso que Jesus, na realidade, condena. Onde está o seu interesse? Onde está a sua ambição? Onde estão os seus desejos? Onde está colocada a sua confiança para o futuro? Onde está a sua satisfação? Aonde você coloca a sua esperança? É disso que Jesus fala aqui. E é isso que Jesus condena. Quando nós colocamos, seja a nossa ambição, o nosso interesse, os nossos desejos, a nossa confiança, a nossa satisfação ou a nossa esperança em qualquer coisa desse mundo. Sejam bens materiais, seja o trabalho, sejam graus acadêmicos, o estudo, seja o lazer, seja a posição social, enfim, qualquer coisa que focalize a nossa atenção e se constitua na realidade, se torne na realidade o centro do nosso interesse, das nossas preocupações ou da nossa satisfação, da nossa expectativa, da nossa confiança. O que governa a sua vida? Essa é a grande pergunta de Jesus aqui. O que dirige as nossas decisões, o que determina as nossas decisões, as nossas ações. É isso o que Jesus condena, quando o que determina a nossa vida e o que condiciona as nossas ações e decisões é colocado aqui nesse mundo e para nós se constitui o nosso interesse, porque o nosso tesouro, porque aí está o nosso interesse, aí está o nosso prazer, aí está a nossa esperança, aí está a nossa confiança. Mas se por um lado a demonstração de Jesus, na primeira parte do versículo 9, negativa, deixa claro aquilo que Jesus condena, o Senhor Jesus, de forma positiva, na primeira parte do versículo 20, ele deixa claro aquilo que ele recomenda, o lado positivo. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. A questão não é do tesouro, a questão é aonde está o nosso tesouro. E a demonstração é essa: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu.
Há pessoas que equivocadamente entendem que aqui haveria alguma base para a doutrina da salvação pelas obras. Como que se acumulando tesouro nos céus, por iniciativa nossa, então nós vamos conquistar a salvação ou coisa semelhante, ou coisa parecida. Mas, na verdade, o Senhor Jesus não está ensinando nada disso. Na realidade, ele nem está se dirigindo a não convertidos. Lembrem-se que, ao iniciar o Sermão do Monte, Mateus, o autor deste evangelho, deixa claro que o sermão de Jesus se dirigia ou estava endereçado especialmente aos seus discípulos. É a eles que Jesus está falando. Vendo Jesus as multidões, capítulo 5, verso 1, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, e aí então temos o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é especialmente para nós. As multidões que estavam lá na arquibancada eram bem-vindas para ouvir aquela mensagem, mas mensagem endereçada especificamente aos discípulos de Jesus, principalmente para nós, portanto. E a recomendação positiva de Jesus aqui é que o cidadão do reino tenha uma visão correta da vida e do mundo. É que ele se veja como de fato ele é com relação a este mundo, isto é, como um peregrino. Tenho por certo que esse é talvez o grande segredo para não acumularmos tesouros na terra, mas para juntarmos tesouros no céu. Termos sempre em mente que nós não somos, que a nossa cidadania está nos céus, que a nossa pátria, em última instância, não é essa aqui, mas sim a pátria celestial. Uma das passagens bíblicas mais iluminadoras e mais encorajadoras também com relação a isso, encontra-se em Hebreus, no capítulo de número 11. Em Hebreus 11, nós vemos como aqueles heróis da fé caminhavam com fé exatamente porque eles tinham os olhos fixos naquilo que era invisível. Eles tinham os olhos fixos não nessa pátria, mas na pátria celestial. No capítulo 11 de Hebreus, no versículo 10, por exemplo, nós lemos acerca de Abraão, que ele, chamado, obedeceu e foi para um lugar que ele nem conhecia, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. No versículo 13, de uma forma mais geral, nós lemos acerca desses heróis da fé, que todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. No versículo 16, lemos que, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. E no versículo 27, apenas para ler alguns versículos, lemos que pela fé ele abandonou o Egito, Moisés, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então, meus irmãos, esse é um dos segredos para vivermos esta vida sem acumularmos para nós outros nesse mundo, não fazermos dos bens materiais que Deus, na sua misericórdia e graça, porventura possa nos dar, ou qualquer outra coisa, qualquer outro dom desse mundo, a nossa riqueza. É termos os olhos fitos na eternidade, termos a consciência de que nós não somos cidadãos deste mundo, de que nós somos cidadãos dos céus, que a nossa vida que é passageira é difícil para um jovem acreditar nisso, bem mais fácil para quem já passou dos 50, 60,
que podemos ver como, de fato, a vida passa rápido e quanta tolice há em acumularmos e juntarmos tesouros para nós outros aqui neste mundo. Como aquele rico agricultor que disse, agora eu tive uma safra farta e agora vou dizer para minha alma, pronto, descansa, desfruta disso tudo, e aqui está a tua alegria e o teu prazer. Louco, nesse mesmo dia se pedirá a tua alma. E aí, de que valerá a riqueza depositada, juntada, acumulada nesse mundo e nessa vida? O que Jesus recomenda também é que nós sejamos bons mordomos dos bens e dos dons que Deus nos dá, com vistas à promoção do seu reino. Não, por um lado, enterrando o talento que Deus nos dá, os irmãos conhecem bem a parábola, nem por outro lado, desperdiçando os recursos, os bens e os talentos que Deus nos concede, mas desenvolvendo os talentos, os recursos, os bens e os dons que Deus nos dá para a promoção do reino e da glória de Deus nesse mundo. Isto é, ter uma visão correta da nossa condição, da nossa situação. Nós não somos donos daquilo que Deus nos dá, nem dos dons que Ele nos dá, nem dos recursos que Ele nos coloca à disposição, nem nos bens que Ele nos permite desfrutar. Nós não somos donos absolutos de nada disso. Deus é, na realidade, o dono, e Ele nos dá apenas para que nós administremos de maneira adequada, correta, para o nosso bem, para o sustento da nossa família, para a assistência daqueles que realmente têm necessidade e, de uma maneira especial, para a honra de Deus, a glória de Deus, a promoção do reino de Deus nesse mundo. Cada dom que Deus, porventura, concede a cada um de nós, ele tem esse alvo maior, a promoção do reino de Deus, a promoção da glória de Deus. E se não for utilizado em última instância com esse propósito, ou em primeira instância mesmo, isso não terá utilidade e propósito nenhum. Nós não estaremos acumulando tesouro nos céus, nós estaremos ajuntando tesouro na terra. O que Jesus nos ensina nessa demonstração positiva é que nós devemos colocar o nosso interesse, a nossa ambição, o nosso desejo, a nossa confiança, a nossa satisfação, a nossa esperança nas coisas espirituais, nas coisas eternas, nas coisas que não são perecíveis. Várias passagens bíblicas, meus irmãos e irmãs, ensinam essa verdade. João 6, 27, trabalhai não pela comida que perece. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 18, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, e as que se não veem são eternas. Ou mesmo a passagem que lemos há pouco, em 1 Timóteo capítulo 6, agora lendo do versículo 17 até o versículo 19, a passagem inteira. Exorto aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, isso é o que Deus quer, nem depositem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona, inclusive a riqueza, para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, meus irmãos, nessa passagem temos primeiro essa exortação dupla de Jesus. Negativa, não acumuleis tesouros na terra, isto é, não devemos colocar em nada desse mundo as nossas afeições, o nosso interesse, o nosso prazer maior, a nossa preocupação, a nossa segurança, a nossa esperança, porque estaremos construindo em areia movediça. Pessoas que têm milhões de vezes mais do que nós, numa crise como essa, por exemplo, de forma absolutamente inesperada e imprevisível, perdem tudo o que têm. Quanto mais aqueles que têm
bem menos do que eles, como nós. Por outro lado, somos positivamente exortados aqui a acumular, isso sim, tesouro no céu, a colocar o nosso interesse, os nossos prazeres, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa satisfação naquilo que nós não vemos. Coisas que são passageiras, mas sim naquilo que nós não vemos, nas realidades espirituais, nas bênçãos espirituais que Deus nos dá e nos promete que serão consumadas quando o Senhor Jesus voltar em glória e nós então ressuscitarmos e vivermos com Ele eternamente. Mas, meus irmãos, de maneira tão graciosa, Jesus aqui não apenas nos admoesta negativamente e positivamente com relação ao nosso relacionamento com as riquezas, nos alertando acerca dos perigos terrenos, mas ele também nos fornece as razões. Na segunda parte do verso 19, na segunda parte do versículo 20 e no versículo 21 até o final, o versículo 24. Toda essa passagem tem o mesmo foco, o mesmo tema, está relacionado ao mesmo assunto. E gostaria de chamar a atenção dos irmãos, especialmente para essas razões. Por que nós não devemos acumular o nosso tesouro na terra, seja lá em que for? Ou podemos encarar isso como incentivos para nós não acumularmos o nosso tesouro na terra. Quais as razões que o Senhor Jesus nos dá? A primeira razão é que os tesouros terrenos, todos eles, são perecíveis e roubáveis, passíveis de serem roubados. Eles não são seguros. Podem ser comidos pela traça, pelo cupim, pela ferrugem, pela inflação. É uma traça que às vezes corrói no Brasil, já corroeu muito mais do que qualquer cupim, que é um pouco mais antigo, lembra disso. A desvalorização da bolsa, aqueles que têm seus recursos investidos na bolsa, de uma hora para outra pode cair, você perde metade do que tem, quem tinha investido na Petrobras ou na Vale do Rio Doce, e fez isso há pouco tempo, perdeu metade do que tinha, ou 2/3 do que tinha, sei lá. Rapidinho. É uma traça que corroeu as economias de muita gente, as riquezas de muitas pessoas no Brasil. E os ladrões vêm também e roubam. E uma das grandes lutas daqueles que têm riqueza é o que fazer para que a riqueza não seja roubada. Porque se ele guarda no colchão, o ladrão vem e rouba. Se ele enterrar, descobre do mesmo jeito, né? Põe a revólver na cabeça e diz, cadê o dinheiro? E a gente abre o cofre, faz qualquer negócio que a vida vale mais do que os recursos. Se colocar no banco, o banco pode ser assaltado também, sei lá, um hacker entra e tira o dinheiro da nossa conta e vai embora. Se entrar na minha conta, ele está roubado. Não vai ter muito o que roubar. Mas, se colocarmos as nossas riquezas aí, elas podem ser roubadas. E se os ladrões não roubarem, tem outros tipos de ladrões que roubam. A doença consome as nossas riquezas. Eu conheço histórias de pessoas que tiveram doenças graves, passaram muito tempo na CTI, na UTI, não tinham plano de saúde, ou o plano não cobria, nessas horas que a gente vai descobrir que o plano não cobre essas despesas maiores, e então as economias foram dissipadas em 1 mês, 2 meses de UTI e de remédios caros e tratamentos consumiram a riqueza. Ou então, de qualquer modo, a própria morte, como que rouba as nossas riquezas, porque quando nós morremos, nós não vamos levar nada. Quando partirmos daqui, o Bill Gates e eu vamos deixar a mesma coisa, ou seja, tudo o que nós temos, né? Vai ficar, porque nós não vamos poder levar absolutamente nada. E além de tudo, meus irmãos, com relação a essa perecibilidade ou instabilidade das riquezas, mesmo que a traça não corroa, mesmo que a enfermidade não leve, o ladrão não roube,
a inflação não coma o nosso dinheiro, nossa riqueza, ainda assim, as riquezas não satisfazem o coração. Elas jamais satisfizeram o coração de ninguém. Quanto mais a pessoa alcança, mais ela quer, simplesmente porque quanto mais tem, menos dá valor e não satisfaz, na realidade, o coração de ninguém. É como se fosse um ladrão ou uma traça que rouba, porque não satisfaz o coração, ainda que tenha tudo e nada lhe seja roubado. Então, meus irmãos, de forma graciosa, o Senhor Jesus argumenta aqui, e como que Ele quer abrir os nossos olhos, e digo, vejam só, vale a pena depositar as nossas riquezas neste mundo, seja lá no que for, no trabalho, vem a doença, nos prazeres, idem, no dinheiro, ou em qualquer outra coisa deste mundo, porque tudo neste mundo é corrompível e perecível e roubável. E aí Jesus, então, nos fornece essa grande razão, não vale a pena, porque tudo é perecível, a traça pode levar, a ferrugem pode corroer, o ladrão pode roubar. Eu soube de uma irmã que estava juntando seus dinheirinhos aí, trocando os dólares para viajar para os Estados Unidos e guardando. Quando ela foi atrás dos dólares, o cupim tinha comido os dólares. Né? Comido mesmo, literalmente, comeu os dólares. Quando eu quero viajar, tenho que comprar algum dólarzinho, eu guardo qualquer plástico, qualquer coisa. Se o cupim não come, mas o cupim come qualquer coisa assim. Literalmente, o nosso dinheiro pode ser comido pela traça ou pelo cupim. Mas Jesus nos dá ainda outra razão, meus irmãos, para não acumularmos tesouros na terra. Observe o versículo 21. É porque quando nós fazemos isso, esses tesouros tendem a desviar o nosso coração. Não acumuleis tesouros na terra, mas no céu, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isto é, os tesouros atraem o nosso coração. O coração na Bíblia normalmente é usado em dois sentidos. Ou no sentido do âmago do nosso ser, a nossa própria personalidade, aquilo que somos no fundo, ou ainda as nossas afeições. De uma forma ou de outra, se aplica muito bem aqui. As riquezas atraem o âmago do nosso ser, de tal maneira que a pessoa pode ser direcionada para a riqueza, vive para aquilo em que ela deposita o seu interesse, o seu amor, sua satisfação, o seu prazer, sua confiança. E ainda atrai as nossas afeições, o nosso desejo, a nossa satisfação. As riquezas, quando nós somos movidos e passamos a acumular tesouros neste mundo, no sentido de que depositamos aí, como eu tenho, não apenas em termos de ter bens, mas no sentido de depositar aí o nosso interesse, o nosso prazer, o nosso objetivo de vida, nossa confiança, a nossa esperança. Meus irmãos, isso atrai o nosso coração, de tal maneira que o nosso coração fica dominado pelo mundanismo, dominado pelos bens materiais, dominados por ter as coisas, por usufruir as coisas, por possuir as coisas, e não satisfaz, porque sempre a gente vai querer possuir e ter um pouco mais. E o grande perigo encontra-se em João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por incrível que pareça, o crente pode amar mais as suas riquezas materiais, sejam elas o que for, dinheiro, a instrução, a posição social, o poder, o lazer, seja lá o que for. Ele pode chegar ao ponto de, por causa da queda, por causa do pecado, colocando aí o seu interesse, o seu objetivo, a sua atenção, o seu tempo, os seus esforços, a sua energia, a sua segurança, o seu prazer, preferir essas coisas do que a Cristo.
e aquilo que Ele nos dá e aquilo que Ele nos oferece. Mas além de desviar o nosso coração, o Senhor Jesus nos fornece outra razão para não acumularmos tesouros na terra. É que esses tesouros, eles podem danificar a nossa visão. Podem danificar a nossa visão. E, consequentemente, podem causar dano ao homem inteiro, à pessoa inteira. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus fala aqui, nesse contexto anterior das riquezas, posterior, verso 24, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a riqueza, dos nossos olhos como sendo a lâmpada do corpo, e que eles podem ser bons ou podem ser maus, eles podem iluminar a nossa vida, o nosso corpo, ou podem colocar o nosso corpo em trevas. E que se os nossos olhos forem danificados pelas riquezas, eles podem causar um dano no homem, no ser humano inteiro. Porque se a nossa riqueza estiver nas coisas desta vida, isso pode comprometer a nossa compreensão e os nossos valores, a nossa percepção de valor, de compreensão e de valor. E nós passamos a valorizar aquilo que é terreno, que é passageiro, que é corruptível, que é roubável, ao invés de valorizarmos devidamente as bênçãos espirituais e as promessas espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Colocar o nosso tesouro sobre a terra, colocar aí o nosso coração, pode embaçar a nossa visão das realidades materiais e espirituais, de tal maneira que nós não podemos chegar a uma condição de não saber distinguir bem esses valores materiais, esses valores espirituais. E, como consequência, darmos tanto valor exagerado a coisas que passam e que são temporais e passageiras e corruptíveis, e darmos pouco valor àquelas coisas que são de real valor, porque elas são eternas, elas são incorruptíveis, elas são imarcessíveis, elas estão reservadas e guardadas no céu para nós outros. Colocar a nossa riqueza nesse mundo, nessa vida, nessa terra, como que distorce a nossa visão do mundo, distorce a nossa mentalidade, de tal maneira que o crente pode chegar a ter uma mentalidade, ao invés de ter uma mentalidade espiritual, voltada fixada nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, ela se fixa nas coisas deste mundo. E aí então distorce a nossa visão, embaça a nossa compreensão, distorce a nossa visão do mundo, a nossa mentalidade, de tal maneira que o crente se confunde com a pessoa do mundo, porque os seus valores, ou seja, aquilo em que ele põe a sua energia, o seu interesse, a sua confiança, a sua esperança, aquilo que determina e condiciona suas ações, suas decisões, são os tesouros terrenos. E isso, inevitavelmente, causa dano para a nossa vida inteira. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e depois perder a nossa alma? E, finalmente, meus irmãos, para não irmos tão longe, o Senhor Jesus nos admoesta e nos encoraja a não depositar as nossas riquezas neste mundo, porque, se fizermos isso, ela escravizará a nossa vontade. É possível que, num certo sentido, Jesus tenha em mente aqui, com essas razões que Ele nos dá, os sentimentos, as emoções, o coração, versículo 21,
a mente, o entendimento, a visão que dá a luz do entendimento e que condicionará todo o nosso corpo, versículo 22 e 23, e a vontade aqui no versículo 24, quando ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A realidade é que as riquezas materiais, quando nós colocamos nos bens materiais ou em qualquer outra coisa desse mundo, o foco da nossa vida, o centro da nossa vida, o nosso interesse, o nosso coração, a nossa vontade é dominada, de tal maneira que ela não pode mais, nós não podemos mais servir a Deus. Os tesouros materiais são como deuses, eles exigem devoção integral, devoção total, absoluta. E isso simplesmente impede o homem de servir ao verdadeiro Deus. E a razão disso, meus irmãos, está no fato de que Deus também exige devoção integral. Quem ama a seu pai e ou sua mãe mais do que mim, disse Jesus, não é digno de mim. E quem ama seu irmão ou sua irmã mais do que a mim, não é digno de mim, disse Jesus. Deus requer de nós devoção absoluta, inteira, integral. Ele não admite divisão. Aquela grande contenda no Antigo Testamento era sempre porque o povo de Israel queria ficar dividido, como que pudesse servir aos deuses e servir a Deus. E eles não poderiam fazer isso. Deus era zeloso. E aqui, nossa tradução, pelo menos essa mais nova minha, não está assim, servir a Deus é riqueza, mas em outras traduções, talvez algumas dos irmãos, esteja servir a Deus e a Mamon, é o Deus da riqueza, porque a riqueza é um Deus que também é exigente e também exige devoção integral. E à medida em que a pessoa coloca nessa vida e nesse mundo o seu interesse, o seu prazer, o foco da sua vida, a sua energia, o seu tempo, a sua segurança, a sua expectativa, ele mais e mais vai tendo a sua vontade dominada por essa deusa riqueza, Deus da riqueza, Mamon, que exige devoção integral, de tal maneira que não é possível servir ao mesmo tempo a esses dois deuses, a Deus e a riqueza. É necessário escolher, porque ambos são exigentes, ambos exigem absoluta e total e integral devoção. E, portanto, não é possível servir e colocar a sua esperança, a sua confiança, a sua alegria, o seu prazer nas coisas deste mundo, e confiança, esperança em qualquer coisa desse mundo, e ao mesmo tempo colocar a sua esperança, a sua alegria, a sua confiança no Deus verdadeiro. Meus irmãos, essas são as razões que o Senhor Jesus nos oferece para não colocarmos o foco da nossa vida nesse mundo, a nossa riqueza, o nosso interesse, o nosso prazer, a nossa confiança, a nossa esperança. Porque esse tesouro é perecível, é passível de ser roubado, instável, a instabilidade da riqueza. Eles desviam o coração, tomam conta dos nossos sentimentos e das nossas emoções, eles atraem para si, eles danificam a nossa visão, comprometem a nossa compreensão dos valores reais, embaçam mesmo a nossa visão das realidades materiais e espirituais, e eles escravizam a nossa vontade, ela escraviza a nossa vontade, atraindo para si todo o nosso desejo, todo o nosso querer, toda a nossa determinação, a nossa capacidade de agir, de decidir e de fazer as coisas. Nós seremos escravos ou de Deus ou das riquezas, ou das bênçãos espirituais que Deus nos dá em Cristo, ou de alguma coisa que atrai e focaliza a nossa atenção localizada aqui nesse mundo.
Apenas para concluir, irmãos, a aplicação dessa passagem que estamos considerando, ela é óbvia, ela é mais do que evidente. Talvez possa ser resumida na admoestação de João, na sua primeira carta, no capítulo 2, quando ele diz no verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Permanece eternamente. Então, meus irmãos, este é o problema. Não é a riqueza em si, não são os bens materiais em si ou não, mas a nossa atitude para com os bens materiais ou com outras coisas que podemos focalizar e colocá-las como objeto maior, a força motriz da nossa vida nesse mundo. O amor ao mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não vale a pena fazermos isso. Não deposite os seus afetos, o seu interesse, a sua satisfação, a sua segurança, a sua esperança nas coisas de um mundo tão passageiro como esse em que nós vivemos. Simplesmente não vale a pena. Não somente as riquezas do mundo são corruptíveis e são perdíveis, são roubáveis, mas também elas desviam, como vimos, o nosso coração de Deus, distorcem a nossa visão do mundo, dos valores, e escravizam a nossa vontade. As bênçãos espirituais, por outro lado, conquistadas por Cristo na cruz, elas são, conforme Pedro nos ensina, incorruptíveis, sem mácula, imarcessíveis. E estão firmemente depositadas na glória para nós outros. Ninguém pode roubá-las de nós. Ou na linguagem do apóstolo Paulo, nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do nosso grande tesouro, o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos dê a sensatez, e nos dê o bom senso, de com a misericórdia e graça de Deus, podermos viver neste mundo alegremente desfrutando de tudo aquilo que Deus nos dá, inclusive dos bens materiais para o nosso aprazimento, mas sem colocar nessas coisas a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa alegria desmedida, a força motriz da nossa vida, ou na linguagem de João, o nosso amor. Porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, ou que coloca o seu tesouro nos céus, esse permanece eternamente.